Você já parou para pensar o quanto você pensa sobre a pós-conversa? Não só o quanto você pensa no conflito em si, na hora que você está no conflito, a briga, desentendimento, confusão, mas o pós-conversa. O que eu estou chamando de pós-conversa? E, sobretudo, aquela pós-conversa quando você diz, cara, não era isso. Não queria ter falado assim, não era isso que eu queria passar, não é nada disso. Sabe, você tem aquela conversa difícil e isso fica reverberando no seu coração e na sua mente. E aí, sei lá, alguns minutos, algumas horas, até dias depois você fica matutando e remoendo aquilo. Isso é que eu estou chamando de pós-conversa. E é muito importante porque algumas pessoas, primeiro, ficam se martirizando e dizendo, cara, por que eu falei daquele jeito? Eu não queria ter falado isso, eu sou uma pessoa horrível, eu sou realmente bruto, eu sou realmente mal educado, mal educada, ou eu não tenho paciência. A verdade é que tem uma confusão aí entre o que você falou, como você pensa e o automático. Então, vamos destrinchar isso em pedaços. A maioria das pessoas acha que falaram daquela maneira porque elas são impulsivas, ou porque elas não pensaram antes de falar, ou porque elas são emocionais demais. E aí, automaticamente, o que elas vão pensar? Cara, da próxima vez vou me controlar mais, da próxima vez eu vou falar melhor, da próxima vez eu vou pensar antes de falar. Tudo isso parece muito lógico, mas só que não funciona. Não resolve. Quantas vezes já aconteceu com você? Ou já aconteceu com pessoas com as quais você conhece e convive? Elas se prometeram isso, adivinha? Na próxima conversa, elas entraram mais tensas e aí falaram tudo de novo ou fizeram tudo de novo. Ou seja, a solução não é isso. Tem alguma coisa que você está pensando errado. Então, esse vídeo é para a gente trazer alguma luz. Eu não vou te dar uma mágica ou uma fórmula maravilhosa que isso vai parar de fazer. Mas eu vou te dar uma maneira de pensar que você vai ver que tem um mecanismo humano por trás disso. E eu vou trazer para você ver como é que o mecanismo funciona. Então vamos lá. First things first. As primeiras coisas primeiro. A questão não é o que eu disse. Não é o que você disse. A questão não é só o que saiu da boca. A questão é, quando estamos sob pressão, alguns seres humanos reagem diferente. E por que isso acontece? Porque existe uma briga, uma negociação interna entre os dois você. Você já reparou que tem dois de vocês? Sempre tem. Um que fala uma coisa, o que é uma coisa, o outro que discorda. Então, eu brinco dizendo que tem uma negociação acontecendo. Um lado, uma parte de você agiu sem que o outro concordasse ou desse a anuência. Então vamos lá, funciona desse jeito. Uma parte sua respondeu porque ela estava querendo se defender. Uma parte sua respondeu no automático, porque estava com medo de perder a autoridade. Uma parte sua respondeu porque estava com medo de perder espaço. Estava com medo de se sentir incompetente. A outra parte, que pensa mais estratégica, que pensa mais a longo prazo, ficou para trás. Não entrou na brincadeira, não entrou na jogada. Por isso você respondeu daquele jeito. Por isso você respondeu sem pensar. Por isso você disse algo que não te representa. Porque não foi a sua completude que falou. Porque não foi o Jack inteiro que falou. Foi uma parte de Jack que estava com medo e queria se proteger. A pergunta que você deve estar se dizendo, tá, Jack, entendi então o mecanismo humano, entendi o erro comum que eu cometo, até na hora de eu explicar para mim mesmo, porque não adianta você dizer, da próxima vez eu vou pensar melhor, da próxima vez eu vou me controlar emocionalmente. Tá, todo mundo diz isso, adivinha? Fazem tudo de novo. Se fosse só uma questão de pensar melhor, você teria pensado, bastava pensar e não fazer. Não é isso. E vamos combinar, você também já deve ter pensado muito antes de ter uma conversa difícil e a coisa aconteceu do mesmo jeito. Então, não é simplesmente uma questão de pensar mais. Tem que ter algo diferente. Tem que ter uma maneira diferente de você se ajudar a fazer isso diferente. Então, vamos lá. Uma das coisas que você pode fazer, mudar a pergunta. Mudar a pergunta que você está se fazendo para si mesmo. Em vez de você dizer, como é que eu pude fazer isso? Onde é que eu estava com a cabeça?
te pune. É verdade. Eu sou uma pessoa mal, etc, etc. Mas não te ajuda a mudar, a fazer diferente. Então vamos mudar a pergunta? O que estava acontecendo comigo quando eu falei daquele jeito? De onde ou de que lugar interno aquilo saiu? Eu estava com medo ou receio de quê? Começa a fazer essas perguntas. Aí você descobre esse seu lado que falou de uma maneira intempestiva, de uma maneira automática. O que ele queria? Mais respeito? Mais autoridade? Mais confiança? Quando você descobre isso, você dá um passo imenso. Porque a coisa é simples, gente. Existe a reação, existe a resposta. O que eu preciso? Eu preciso abrir um espaço entre a reação e a resposta. Aqui é que reside a decisão de como é que eu vou reagir. Aqui é que está o ponto. Ok? E para que isso aconteça, eu vou te dar uma segunda dica muito legal. Não confunda reação com identidade. Eu vou repetir, não confunda reação com identidade. O que aconteceu é como você reagiu. A maioria das pessoas, quando isso acontece, fica dizendo: eu sou uma pessoa horrível, eu sou grosso, eu sou bruto, eu não sei falar, eu sou mal educado, eu tenho um pavio curto. Isso é identidade. O que aconteceu quando você está sob pressão, ou o que acontece quando você está sob pressão, não define quem você é. Para ajudar como você separa essas duas coisas, eu vou te dar um ensinamento muito foda, que é o seguinte: como você metaboliza, pensa, raciocina sob estresse, ajuda em como você responde, ajuda na sua reação. Então, olha só. Se eu entendo o estresse como uma coisa ruim, se eu entendo o estresse como algo que eu deveria evitar, se eu entendo o estresse como algo que eu não consigo controlar, eu vou reagir. Se eu entendo o estresse como informação do meu corpo e da minha mente, aí eu controlo as coisas. Então eu posso dizer, isso está acontecendo porque tem uma informação aqui que meu corpo e a minha mente quer. Qual é a informação? O que está rolando? E aí eu obtenho aquela informação e uso na minha resposta. Por último, para terminar, eu queria que você pensasse o seguinte: você precisa trabalhar a sua capacidade de conseguir aumentar o limite. Nós, seres humanos, vamos progressivamente nessa sociedade multipolar e polarizada precisar de mais limite em todas as nossas conversas. Na família, no trabalho, com amigos, com clientes, com sócios, todas. Com colaboradores, com chefes, com gerentes, com diretores, todas as nossas conversas. Portanto, eu preciso aumentar o meu limite nas nossas conversas. Eu volto com outros vídeos para falar sobre isso. Por enquanto, eu quero te deixar com algumas perguntas para que você pare e pense sobre elas. Escreve aqui nos comentários. Eu realmente quero saber como você pensa. Eu realmente quero saber como é que isso que eu estou falando chega para você. Faz sentido? Escreve, grava, me manda um resultado, me manda um comentário, me manda como isso chegou para você. As perguntas são as seguintes: o que ainda te incomoda nas suas conversas difíceis? Quando acontece uma situação difícil, você está tratando isso como um episódio ou como um rótulo para si mesmo? Depois que isso acontece, na pós-conversa, você está tentando melhorar, incorporar novos conhecimentos ou tentando se punir? Responde isso para você mesmo, depois me manda. E se você quiser continuar aprendendo, discutindo ou simplesmente conversando sobre esse tipo de coisa, me segue aqui. Esse canal é justamente para isso. Esse canal é para a gente pensar sobre mecanismos invisíveis dentro da raça humana, dentro da mentalidade humana, dentro da psique humana, que vai te ajudar nas suas negociações, nas suas falas, nos seus comportamentos e na sua comunicação no dia a dia. Meu nome é Jackson Lima e esse é o método Claves que eu ensino.